Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem complexo do Brasil atual, né? As conexões entre o bolsonarismo, a fé religiosa e a criação do que muita gente chama de realidades paralelas. Sabe, vivemos um tempo em que os fatos parecem ter pesos diferentes para grupos diferentes. Isso desafia a ideia de um debate racional, né? Para guiar nossa conversa, a gente vai usar textos e ideias do Dr. Jorge Guerra Pires. Ele é um pesquisador que investigou essa irracionalidade toda, sabe? Tentando entender as raízes, como isso opera. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar, olhando pelo que o Pires estudou, como essas narrativas alternativas são construídas. Por que elas atraem tanta gente e o que isso significa para a sociedade, para a democracia no Brasil. Ok, vamos começar a abrir essa caixa. E a primeira coisa que a análise do Pires traz é uma visão um pouco diferente, até radical. Ele diz que, apesar de parecer e agir como política, para entender o bolsonarismo de verdade, a gente precisa ver ele como um movimento, na essência, religioso. Exato. Isso não seria algo secundário, mas central mesmo, segundo ele. E com um impulso muito forte de grupos evangélicos neopentecostais, aqueles mais recentes, né? Mais midiáticos. Uma visão que, como o Pires nota, foi ganhando força com mais estudos e o tempo passando. É isso. E essa lente religiosa ajuda a gente a entender um ponto que o Pires acha bem preocupante. O que ele chama de normalização do inaceitável. Normalização do inaceitável. Ele percebe como certas coisas, discursos, comportamentos que antes a sociedade via como, sei lá, inaceitáveis. Pires dá exemplos tipo agressões a jornalistas, a mulheres, ou defender falas que, relativizam tortura, estupro. Pesado. Sim. E essas coisas passaram a ser, toleradas, até validadas dentro desse grupo específico. Como se fosse uma bolha, sabe? Onde o que era inaceitável virou normal. E o perigo, Pires alerta, é isso vazar para fora da bolha. E essa bolha, essa normalização, ela precisa ser alimentada constantemente, imagino. E aí a análise do Pires entra num ponto-chave, né? A desinformação como a base de tudo. Ele descreve um espaço que funciona quase desligado da realidade dos fatos, do que dá para verificar. Precisamente. A desinformação não é só um barulho, é o alicerce mesmo dessas realidades paralelas na visão do Pires. Ele até detalha uns exemplos que ficaram bem famosos, né? Que mostram essa desconexão. Lembra daquela história da mamadeira de piroca? Ah, sim. Impossível esquecer. Foi uma fake news absurda lá em 2018, né? Dizendo que iam distribuir mamadeira com um bico de pênis em creche, associando com uma tal agenda de gênero do PT. Totalmente inventado, mas viralizou de um jeito impressionante na época. Mostra um nível do absurdo que pode colar, né? Pois é. Outro exemplo que o Pires cita é aquela ideia que persiste para alguns de que o Brasil é comunista ou está virando comunista. Uma coisa que ignora, totalmente a história política e econômica do país, mas que continua firme em alguns grupos. Ou então, acreditar que o Paulo Freire, que já morreu há décadas, em 97, seria ministro do Lula agora. São exemplos que parecem surreais, né? Mas ilustram bem essa desconexão radical com fatos básicos que o Pires aponta e como ele explica o mecanismo disso, como funciona. O Pires usa uma metáfora forte para descrever a tática por trás disso, a de um pente de metralhadora. Metralhadora? A ideia é que são rajadas de desinformação, rápidas, impactantes, muitas vezes apelando para o medo, para a raiva, sabe? Elas miram direto no que o psicólogo Daniel Kahneman chamou de sistema 1 do nosso cérebro. Kahneman, aquele do livro Rápido e Devagar? Explica um pouco melhor essa ligação. Isso! Ele mesmo. Kahneman divide nosso pensamento em 2 sistemas, né? O sistema 1 é o rápido, o intuitivo, emocional. Funciona meio no automático, é ele que faz a gente reagir rápido a um perigo ou reconhecer um rosto. Já o sistema 2 é lento, pensa, analisa, gasta energia mental. O que a gente usa para pensar num problema difícil, né?
Exato. E a tática da metralhadora de fake news na leitura do Pires seria justamente isso: bombardear o sistema 1 com essas coisas emocionais. Aí o sistema 2, que é mais cético, racional, não tem nem tempo nem disposição para agir, para checar o fato, para pensar na lógica. As fake news pegariam esse atalho da mente. Faz muito sentido essa dinâmica. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Por que tanta gente acredita nessas coisas, mesmo quando parece ir contra a lógica ou fatos fáceis de checar? A análise do Pires vai fundo na psicologia para tentar achar respostas. Sim, ele exploram os mecanismos psicológicos que a gente conhece bem. O primeiro, e talvez o mais forte, é a tendência de confirmação, ou viés de confirmação. Ah, o famoso viés. É aquela nossa tendência natural, e muitas vezes a gente nem percebe, de procurar interpretar e lembrar das coisas de um jeito que confirma o que a gente já acredita. E a gente ignora o descarto que vai contra, né? Pires usa uma analogia clássica para mostrar isso que o Carl Sagan popularizou, a do dragão na garagem. Dragão na garagem. Como é essa história? Imagina que eu falo para você: tem um dragão na minha garagem. Você, claro, duvida, pede para ver. Aí eu digo: mas ele é invisível. Você sugere jogar farinha no chão para ver as pegadas. Eu digo: boa ideia, mas ele flutua. Você tenta usar um sensor de calor. Eu digo: não adianta, ele tem sangue frio. Você tenta sentir o fogo dele. Eu explico: o fogo dele é frio, sem calor. Percebe? Para cada tentativa sua de testar, de buscar uma prova, eu invento uma desculpa nova para proteger a minha crença inicial. A crença no dragão fica imune a qualquer teste. Entendi. É um jeito de blindar a crença, né? Mesmo sem nenhuma prova a favor. E como o Pires usa essa ideia para o cenário político que ele está analisando? Ele aplica essa lógica para explicar como, para algumas pessoas, a crença na honestidade do Bolsonaro, por exemplo, pode continuar firme mesmo com notícias e investigações sobre coisas como as rachadinhas. Aquele esquema de desvio de salário de assessor, né? Isso. Ou aquele caso da moça do açaí. O Pires menciona esses como exemplos que já geravam dúvidas antes mesmo da presidência. E ele compara isso com a visão sobre o Lula, onde, para alguns desses mesmos grupos, o Lula seria sempre corrupto, por definição, mesmo com anulação de condenação e tal. Já o Bolsonaro, fundamentalmente honesto, apesar das evidências ou suspeitas. É uma inversão clara do ônus da prova, sabe? Típico do viés de confirmação. Exige prova absoluta da inocência de um e aceita a honestidade do outro, apesar de tudo. Essa analogia do dragão ajuda mesmo a visualizar o viés de confirmação funcionando. Mas o Pires fala de outros fatores psicológicos também, né? Sim. Outro conceito-chave que ele traz é a dissonância cognitiva. Do Leon Festinger, dissonância cognitiva. É aquele desconforto mental que a gente sente quando tem duas crenças, ou valores, ou atitudes que se contradizem, ou quando o que a gente faz não bate com o que a gente acredita. Para diminuir esse desconforto, a gente tende a mudar uma das crenças ou achar umas justificativas para parecer que não tem contradição. E como isso apareceria nesse contexto do bolsonarismo e da fé? Pires dá o exemplo de alguém que se vê como super contra a corrupção, é um valor central para a pessoa, mas, ao mesmo tempo, apoia um político que está ligado a várias suspeitas ou casos de corrupção, ele mesmo ou gente próxima. Fica uma contradição aí. Exato. Para lidar com essa dissonância, essa tensão, a pessoa pode, minimizar a gravidade das coisas, dizer que as fontes não são confiáveis, ou achar outras razões, tipo, ele tem defeitos, mas está lutando contra um mal maior. O Pires até observa que, às vezes, aquela irritação, a agressividade de algumas pessoas religiosas, quando você questiona as crenças delas, pode ser, em parte, uma reação a essa dissonância interna, uma percepção meio incômoda da falta de lógica. Ele também menciona um exemplo fora da política. Gente que trabalha em mineração sabe dos danos para o ambiente, mas cria um discurso que justifica aquilo para si mesmo, para diminuir a dissonância entre ganhar a vida e talvez ter valores ecológicos. E tudo isso, o viés de confirmação, a dissonância cognitiva, acaba voltando para aquela ideia dos sistemas 1 e 2 do Kahneman, né? O sistema 1, rápido, intuitivo, facilita cair nessas armadilhas.
enquanto o sistema 2, devagar, analítico, seria o que a gente precisa para identificar e tentar resolver essas contradições. Exatamente. A análise do Pires sugere que essa estratégia de desinformação em massa explora justamente essa nossa forma de pensar, dificultando a gente a ligar o sistema 2. Isso leva a gente para outra parte importante que o Pires discute. Essa interação complicada entre religião, o Estado laico no Brasil e os impactos sociais que vêm daí. Ele começa com um ponto básico. O Brasil, na Constituição, é um país laico. Isso quer dizer separação entre Estado e Igreja. A lei maior é a Constituição, não a Bíblia ou outro texto religioso. Sim, Pires reforça muito esse ponto, mas ele compara essa definição da lei com o que ele descreve como um esforço contínuo, organizado, de certos grupos religiosos para influenciar, para moldar as leis e as políticas públicas com base nos dogmas deles, agindo como se o Brasil fosse ou devesse ser uma teocracia. E aí ele faz uma comparação histórica forte, talvez até um pouco provocadora. Qual seria? Ele sugere que, pensando na relação entre sé e poder do Estado e nos conflitos que isso gera, o Brasil parece estar revivendo coisas que lembram a Europa lá do século XV. Nossa! Enquanto a Europa, depois de séculos de guerras religiosas terríveis, teria chegado a um entendimento mais claro de separar as coisas, religião é religião, ciência é ciência, Estado é Estado, o Brasil ainda estaria nesse embate fundamental. Mas ele deixa claro que separar não significa ser contra a fé pessoal? De jeito nenhum. Pires lembra que grandes cientistas que mudaram como a gente vê o mundo eram religiosos. Ele cita Newton, que era anglicano, Darwin, que estudou teologia antes de ir para a biologia, e até o Georges Lemaitre, o padre católico que foi um dos primeiros a propor a teoria do Big Bang. O ponto dele não é negar a fé, mas defender a autonomia de cada campo. A ciência usa evidência, método, a fé usa crença, revelação, e o Estado tem que se basear na lei e no bem comum de todo mundo, religioso ou não. Entendi. Então, com essa tensão entre o Estado laico e essas tentativas de influência religiosa, como isso aparece nas prioridades políticas hoje no Brasil, segundo Pires? Ele fala muito das tais pautas de costumes. Sim, e aqui ele junta vários fios. Na visão do Pires, essas pautas de costumes, que são aqueles debates quentes sobre banheiro unissex, aborto, casamento gay, identidade de gênero, ensino religioso na escola pública, muitas vezes, são turbinadas com desinformação, pânico moral, e elas servem a um propósito estratégico bem claro para certos grupos. Que propósito seria esse? O de desviar o foco. Elas tomam conta do debate, mexem com as emoções, ocupam o tempo do Congresso da sociedade. Enquanto isso, questões econômicas, sociais, que são cruciais e afetam a vida da maioria, principalmente dos mais pobres, ficam de lado, esquecidas. Tipo o quê? Pires menciona, por exemplo, a necessidade de uma reforma tributária mais justa, sabe? Que cobre menos do pobre e mais do super rico. Discussões sérias sobre onde gastar o dinheiro público, políticas para gerar emprego, renda. Ele usa alguma imagem para mostrar essa dinâmica de desvio? Ele menciona uma piada que rodou muito e que, segundo ele, pega bem essa lógica. Imagina uma mesa com um cara muito rico, um trabalhador pobre e um terceiro, às vezes imigrante, às vezes um comunista sem nada. Tem 20 biscoitos na mesa. O rico pega 19 para ele. Vira para o trabalhador, que só tem um, e fala baixinho, apontando para o terceiro cara. Cuidado, ele quer roubar o seu biscoito. Nossa, direto ao ponto. A piada mostra como a atenção de quem está sendo explorado pode ser desviada para uma ameaça do lado, muitas vezes inventada, enquanto a desigualdade real continua lá, intacta. Essa piada é forte mesmo. Mostra bem como o foco pode ser manipulado, né? Tirando a atenção da desigualdade. E o Pires liga isso direto ao ciclo da pobreza. Sim, ele argumenta, baseado em estudos que ele cita, que os grupos mais vulneráveis na sociedade e na economia, e aí entram muitos evangélicos de baixa renda, com menos estudo formal, são, ironicamente, os mais atingidos por essa desinformação focada em moral e costumes. O resultado, que Pires vê como trágico, é que esses eleitores mobilizados por questões morais acabam votando em políticos e projetos que, na prática, vão contra os interesses econômicos e sociais deles mesmos.
ficam presos num debate que não resolve a vida deles. Exato. Ficam presos em debates de costumes que não só não resolvem os problemas materiais, como muitas vezes servem para barrar políticas públicas que poderiam ajudar a sair da pobreza. Ele dá o exemplo específico da gravidez na adolescência. A gente sabe que isso ajuda a perpetuar a pobreza, né? E muitas vezes é agravado pela falta de educação sexual, de acesso a contraceptivo, temas que são combatidos justamente por setores conservadores em nome dessas pautas morais. E além desse desvio de foco, o Pires também alerta para o avanço do que alguns chamam de teologia do domínio. Teologia do domínio. É uma corrente dentro de alguns grupos cristãos que defende abertamente que os cristãos têm que governar a sociedade, que as leis civis têm que se submeter aos preceitos bíblicos. Isso para o Pires é um risco real de fundamentalismo, uma ameaça direta ao Estado laico e plural da democracia brasileira. Um cenário bem complexo e um pouco assustador que o Pires descreve. Diante disso tudo, desinformação estratégica, nossos próprios vieses nos deixando vulneráveis, a fé sendo usada para política, o desvio de pautas importantes, qual seria a saída? A solução que ele aponta nas análises dele, ele parece bem direto nisso. Uma democracia que funciona não pode simplesmente ignorar o problema das fake news, da criação dessas realidades paralelas, fechar os olhos para isso, tratar como se fosse pequeno, seria, na visão dele, minar a própria base do sistema democrático, que precisa de um debate público minimamente baseado em fatos, em racionalidade. No ensino e na prática do pensamento crítico. E ele faz uma ressalva importante aqui. Esse pensamento crítico tem que ser aplicado a tudo. Todas as áreas de conhecimento, de crença, inclusive e talvez principalmente a própria religião. Isso levanta uma questão séria sobre o papel da educação, né? Não só na escola, mas em todo lugar. Mas ele diferencia essa crítica da religião da intolerância religiosa, certo? Porque é um ponto delicado. Sim, ele tem muito cuidado com isso. Pires argumenta que analisar criticamente um dogma religioso, estudar um texto sagrado com um olhar histórico, contextual, questionar a lógica de certas crenças, apontar contradições, isso não é intolerância religiosa, de jeito nenhum. Pelo contrário, seria um exercício básico de honestidade intelectual. Desenvolver a capacidade de raciocinar é uma ferramenta essencial para cada um poder separar melhor a sua fé pessoal, que é um direito, os fatos da realidade e o conhecimento da ciência. Criticar ideias não é atacar pessoas, né? Isso. Ele defende que a escola, a família, a mídia deveriam incentivar mais a cultura de questionar, da dúvida metódica, de buscar evidência, em vez de só aceitar passivamente informação ou dogma. A crítica à religião, nesse sentido que o Pires propõe, seria como uma ginástica para a mente. Fortalece a capacidade da pessoa de analisar qualquer discurso dogmático, manipulador, seja ele religioso, político, o que for. Entendi a diferença. A crítica como ferramenta para fortalecer o pensamento, não para atacar a fé. Bom, fazendo um resumo rápido do que a gente conversou, baseado nas análises do Jorge Guerra Pires. A gente começou vendo o bolsonarismo como um fenômeno com um forte componente religioso central. Vimos como a desinformação age para criar realidades paralelas, explorando a psicologia humana, tipo viés de confirmação, dissonância cognitiva, via Sistema 1. Discutimos como as pautas de costumes podem desviar o foco de questões econômicas cruciais, ajudando a manter ciclos de pobreza. E chegamos na defesa forte do pensamento crítico, aplicado até à religião, como um antídoto essencial para proteger a democracia e a razão no debate público. Exatamente. Cobrimos os pontos principais que o Pires levanta nas fontes que a gente viu. E talvez, para fechar, a gente pode deixar uma provocação, né? Que liga essas ideias a um futuro bem próximo, algo que o próprio Pires também estuda em outras áreas que foram mencionadas. Se essas dinâmicas de desinformação, de explorar vieses, de criar realidades paralelas já são tão fortes com as ferramentas de hoje, rede social, o Zap... Sim. Onde você quer chegar com isso? Como é que essas dinâmicas podem ser, sei lá, amplificadas, distorcidas ou talvez até combatidas num cenário futuro onde a inteligência artificial generativa fica cada vez melhor, mais presente, criando texto, imagem, vídeo, áudio? A capacidade de criar realidades paralelas que convencem pode chegar num nível que a gente nunca viu.
Isso coloca mais uma camada de urgência, de complexidade, nesse desafio de cultivar o pensamento crítico e saber lidar com informação ou desinformação no nosso tempo. É algo para a gente ficar pensando. Uma reflexão final importante, sem dúvida. O desafio do pensamento crítico parece que só vai aumentar. Bom, com isso a gente encerra essa análise mais a fundo, baseada no material do Dr. Jorge Guerra Pires. Agradecemos a quem acompanhou a gente nessa exploração.